Quando você levanta, quando você desperta ali, põe seu despertador para 6 da manhã, 5, 7, não sei qual que é a sua rotina, e você abre os olhos, qual é a primeira coisa que você pensa? Qual é a primeira coisa que vem na tua mente? De repente é uma preocupação? Como é que é? Snooze, tum. Ou tacar o celular, né? Mas aí fica caro, aí em tempo de crise não dá para bobear. Mas o que vem logo à nossa mente quando a gente desperta? Nossa, eu preciso cuidar da minha casa, eu preciso trocar meu carro, eu preciso cortar meu cabelo, eu preciso pôr gasolina, eu preciso comprar um presente, eu preciso até meu trabalho e chegar lá e lidar com todas aquelas atividades que eu acumulei. Então todas essas coisas, elas estão mostrando qual é o nosso estilo de vida, as nossas preocupações, as coisas que passam na nossa mente. E aí vem a pergunta: a quem você serve? Porque as nossas ações, o nosso comportamento vai indicar a quem nós estamos servindo. Então, como eu disse, nós estamos tentando trazer mensagens que estão fundamentando a essência do Evangelho para a igreja. Está saindo o som? Som. A gente sempre fala sobre adoração, sobre vocação, sobre ministérios, sobre tantas coisas. E a gente fala sobre o reino de Deus, sobre o amor. E hoje nós queremos tratar sobre um assunto que a gente ainda talvez não tenha tratado especificamente, né, que é sobre a questão financeira. Por que eu falei de quando você acorda a primeira coisa que vem na sua mente? Porque provavelmente é a questão da sobrevivência. Deus, como é que vai ser o dia de hoje? Deus, como é que eu vou pagar minhas contas? Deus, eu estava vivendo um tempo de crise, como é que eu vou me comportar? O que eu devo fazer? Para onde eu devo ir? A quem recorrer? Então é importante a gente falar sobre a questão financeira. E a Bíblia, cara, ela possui muitos recursos, vamos dizer assim, para nós aprendermos sobre como lidar com as finanças. Para quem já fez aí os cursos, né, o Crawl, tal, que é cuidar das finanças, né, pessoais, do casal, existem várias referências. São muitas referências, a ponto da gente estar preparando a mensagem e ver que tinha muitas referências bíblicas. A gente falou, não, vamos focar nessa e nessa, porque se a gente for aplicar, dá para fazer uma sequência de sei lá quantas pregações a respeito desse tema. Então, irmãos, não é um tema que é como se fosse uma ação de uma ONG. Não, gente, nós precisamos do seu dinheiro. Não, é um ensino bíblico, é um fundamento para nós como igreja. E isso vai indicar onde está o nosso coração. Por isso que é importante a gente tratar desse assunto. E eu queria começar falando sobre uma história que tem na Bíblia. A gente não vai ter o trecho aí, mas eu vou ler rapidinho aqui, 2 Coríntios 8. Ali está acontecendo uma situação onde os irmãos da Macedônia, uma igreja que era simples, talvez até pobre, e passando por necessidades, ela viu a situação de outra igreja e quis colaborar, ela quis contribuir. Então, do versículo 1 ao 5, no 2 Coríntios 8, vai falar o seguinte, o Paulo falando: queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia, no meio da mais severa tribulação. A grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Então percebam, a igreja de Macedônia era uma igreja que estava passando pela mais severa tribulação, mas eles foram tomados de grande alegria. E também aquela extrema pobreza que eles viviam transbordaram numa atitude de generosidade. E aí o Paulo falou: eu dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam. E por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. Então você pega uma pessoa simples, uma pessoa que está passando por dificuldade, uma pessoa que, chega em casa, o teto está desabando, a geladeira está vazia, mas ele fala: eu quero participar e ajudar o meu irmão. Eu quero ajudar aquela igreja que está passando necessidade. E o interessante é que a igreja que eles estavam ajudando era basicamente onde começou o núcleo do cristianismo. Jerusalém, eles tinham a proposta de viver como se Jesus fosse voltar amanhã. Então o que eles fizeram? A gente fala sobre isso, são os pilares da igreja. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, repartiam o pão, se juntavam de casa em casa em orações e tal, mas eles começaram a falar: o que é meu é seu, o que é seu é meu, vamos botar tudo aqui, vamos dividir. Era uma sociedade desse tipo. Só que o problema é que Jesus não voltou no tempo estipulado. E aí eles começaram a ter necessidades. E as igrejas ao redor começaram a ver a necessidade. E eles não falaram assim: bem feito, ninguém mandou você fazer dessa forma, você tem que administrar melhor seu dinheiro. Não, os macedônios, eles falaram: eu quero ir lá e quero abençoar. Mesmo tendo tanta dificuldade.
E aí Paulo falou, eles não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmo ao Senhor, e depois a nós pela vontade de Deus. Então, cara, esse ensino hoje é muito importante, porque primeiro, nós nos consagramos ao Senhor, nós nos voltamos para Deus, e segundo, pela vontade de Deus, nós enxergamos a necessidade do nosso irmão e vamos suprir. Eles reconheceram, mesmo no meio da perseguição, mesmo no meio de tanta dificuldade, a graça de Deus sobre eles, e eles quiseram repartir essa graça. Então, mesmo na pobreza, eles queriam ofertar. Então, esse é o espírito da oferta. Esse é o espírito de você conseguir identificar quem você está servindo. Interessante, né? A gente estava tratando esses temas e o pastor lembrou. Em determinado momento, os discípulos, principalmente Paulo, ele queria ir para um local pregar. Eu quero ir para cá, vou vir pregar aqui porque essa cidade precisa ouvir de Jesus. E fala que, de repente, ele teve uma visão. E era um cara macedônio clamando, vem nos ajudar. E aí Paulo, sensível à voz do Espírito, parou, não, eu não vou vir para cá. Meu coração está falando, aqui precisa. Mas o Espírito Santo me direcionou para vir para Macedônia. E lá na Macedônia ele pregou o Evangelho. E a partir dessa ação, de ouvir o Espírito Santo, de estar sensível à voz de Deus, ele chegou num lugar onde ele pregou o Evangelho, aquelas pessoas se converteram e elas puderam ter esse coração transformado a ponto de deixar transbordar a graça de Deus. Então, irmãos, se você serve, tem como ligar o PowerPoint já? Que eu não estou vendo ali, desculpa. Eu não tenho olho aqui. Mas se puder ligar ali é bom, porque eu vou precisar ler. Sério? Então eu vou ter que ler assim, gente. A quem nós servirmos? Então, o primeiro ponto, nós não podemos servir a dois senhores. Não podemos servir a dois senhores, irmãos. E essa palavra, quem falou foi Jesus. É como se ele virasse assim, Daniel, você não pode servir os dois senhores, cara. Ou você vai me servir, todos os Daniéis da face da terra, ou você vai me servir, ou você vai servir as riquezas. Lucas, todos os Lucas da face da terra. Se você vier me seguir, ou você me segue, ou você vai servir a Mamon e as riquezas. Na verdade, Mamon são as riquezas, são os tesouros, são a questão das conquistas, os benefícios, os bens materiais. E Jesus, em determinado momento do Sermão do Monte, ele fala, meus discípulos, eu amo vocês, mas vocês não conseguem servir a dois senhores. E o trecho fala o seguinte, Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. A quem nós servimos? A quem você serve? Eu fico às vezes pensando na questão da vida mesmo. Existem dificuldades, nós queremos avançar, nós precisamos ter um plano de saúde, nós precisamos ter o nosso carro, nós queremos ter nossa casa, nós queremos casar, nós temos tantas necessidades. Mas quem é o dono do nosso coração de fato? Porque se o Senhor está no centro, e nós temos essa intimidade com Ele, de novo, a vida de adoração que a gente vem falando, Ele vai suprir, Ele vai nos guiar, Ele vai nos direcionar, no tempo oportuno. Eu vou aproveitar, vou dar uma pausa aqui nessa parte, antes de voltar a falar dos dois senhores, eu gostaria de contar uma história, até a Anacan compartilhou comigo, achei muito legal, eu já tinha ouvido, eu não vou falar muitos detalhes, eu vou tentar botar no site depois para acompanhar os detalhes, né? Mas é basicamente de uma família que estava numa igreja, e o pastor falou assim, gente, nós estamos aqui, tantos membros, né? E existe uma família que é a família mais pobre dessa igreja. E eu gostaria que os irmãos se preparassem ao longo de um mês. Eu acho que é isso, tá? Se eu não estiver, eu estou inventando um pouco, mas depois você confere lá no gabarito. E eu gostaria que os irmãos, ao longo de um mês, começassem a juntar uma oferta, porque nós vamos, no final desse tempo, abençoar essa família, que é a mais pobre da nossa igreja. E aí era uma família, essa família que nós estamos falando, era uma família muito simples, muito até pobre, simples, na questão do que eles comiam, no que eles vestiam, às vezes estavam até passando por algumas faltas. Mas eles falam, o pastor falou que existe uma família pobre na igreja. E eles eram que nem os macedônios, né? Tinha aquele coração, a gente é muito agraciado por Deus, vamos trabalhar para conseguir juntar dinheiro para abençoar essa família. Então eles foram lá, essa família começou a cada um fazer uma atividade. Sei lá, de repente a menina arranjou um emprego de babysitter, começou a ganhar um dinheirinho, a mãe começou a costurar algumas roupas, a outra foi lá
limpar o jardim, e eles foram acumulando um certo valor ao longo de todo esse tempo. E com muita alegria, nós estamos servindo ao Senhor, nós vamos abençoar uma família que precisa, né? Glória a Deus. E era uma família muito feliz, muito alegre, sempre glorificando a Deus. Quando iam para a igreja, mesmo a pé, eles iam cantando, iam louvando, porque o Senhor estava no coração deles, eles tinham muita alegria. E aí chegou o grande dia, eles fizeram lá, vamos supor, né? Eles juntaram assim o que eles tinham, viram que tinham 2 notas de 20 e uma de 10, por exemplo. De novo, você confere o gabarito depois. E eles, nossa, nós temos 50 mangos, né, para usar a linguagem antiga aí, 50 conto, nós vamos poder abençoar essa família. E aí eles chegaram lá, teve o culto, ele falou, agora vai vir o momento das ofertas para nós abençoarmos aquela família. E eles foram com alegria lá e depositaram 2 notas de 20 e uma nota de 10. Glória a Deus, aquela sensação, nossa, nós abençoamos uma família. Que beleza, glória a Deus, aleluia, aquele coração transbordante, né, quase pulando lá, igual a velhinha do quarto de guerra, quando viu que a mulher se recuperou lá, começou a glorificar a Deus. E aí eles foram para casa felizes. Passado um tempo, talvez no dia seguinte, o pastor foi lá, bateu na porta da família e falou, aqui está a oferta que a igreja separou para vocês. Eles receberam o envelope e ficaram em silêncio. Falaram assim, nós somos a família mais pobre daquela igreja. Nossa, mas que estranho, eu não sabia que eu era a família mais pobre daquela igreja. E eles abriram o envelope, aí quando eles foram tirar, eles tiraram 2 notas de 20, uma nota de 10 e uma nota de R$2, vamos dizer assim. Aí ela olhou assim, se sentiu humilhada, aquela família. E eles não se falaram por uma semana inteira, ficaram tristes, meditando. Eles não gostaram de ser a família mais pobre da igreja. E aí eles, depois de um tempo, quando chegou no domingo, eles foram novamente ao culto, estava chovendo, né? E eu acho que estava chovendo. E aí eles foram caminhando, pegaram, né, a oferta, estava lá no bolso da mãe, não estavam trocando muitas palavras. A mãe estava lá louvando a Deus, porque a mãe já é mais experiente, já é mais íntima do Senhor, mas as filhas estavam tristes, né? E quando chegou na igreja, havia um pastor, um missionário da África, e começou a compartilhar a necessidade das igrejas na África. E aí na hora, a família se olhou assim, e aí, o que nós vamos fazer? Pegaram aquele dinheiro e ofertaram para as igrejas na África. E eles voltaram falando, nós somos ricos. Aí tudo aquilo que nós recebemos, nós repassamos e nós vamos ajudar pessoas mais necessitadas. E eles começaram a se sentir a família mais rica daquela igreja. Minha igreja medíocre, cara, deu R$2 para aquela família. Todo o resto do dinheiro era da própria família que juntou. Por quê? Porque eles se esforçaram. Eles dedicaram, eles falaram, Senhor, alguém precisa, então eu vou apertar um pouquinho a minha despesa aqui para ajudar meu irmão. Eu vou dar o meu melhor. Eu vou arranjar um outro trabalho só para fazer um extra aqui para poder abençoar uma família necessitada. Enquanto isso, o resto da igreja, talvez 100 membros, todos os outros estavam vivendo para si mesmos. Estavam indo domingo após domingo, ouviam sobre dízimos e ofertas. Consagre o seu coração ao Senhor, mas o bolso não era convertido, vamos dizer assim. Eles não tinham entendimento de que quando você vai até o Senhor, a sua vida inteira está indo diante do Senhor, inclusive as finanças. Por isso que Jesus falou, ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou você vai aborrecer um e vai começar a amar o outro. Então, é uma escolha. Jesus fala, vocês têm que escolher quem vocês vão servir. Não é impressionante isso? Jesus olha para a gente e fala, escolhe quem você quer servir. Eu estou aqui, eu te amo, eu morri por você, eu dei minha vida por você, mas eu deixo você escolher. Você quer me servir ou você quer servir esse mundo? Você quer servir as riquezas? Quem vai estar no centro do teu coração? Então Jesus, ele põe uma escolha. E nessa escolha você não pode ficar no muro. Um pouquinho Jesus, um pouquinho Mamon, né? E tenta abraçar os dois e ir lá, né? Glória a Deus, não dá. Você tem que escolher. E aí quando você escolhe, você vai dedicar o seu tempo, você vai dedicar a sua saúde, você vai dedicar as suas finanças, você vai dedicar tudo que você tem para aquele Senhor. Porque você quer agradar o Senhor. E servir a Mamon vai demonstrar, na verdade, uma falta de confiança em Deus. Jesus, isso é muito bom. Eu sei que você me ama. Eu sei que os meus pecados são perdoados por causa do seu sacrifício. Mas a vida é difícil, está em crise. E, Jesus, dá um tempinho aí, daqui a pouco eu te sigo, mas deixa eu servir a Mamon enquanto isso. Só para conseguir uma rendinha melhor.
fazer meu pé de meia, comprar minha casa, casar, e aí eu te sirvo. Muitos cristãos vivem nessa barganha com Deus. E vale lembrar que, na verdade, antes disso, Jesus, nesse mesmo sermão, ele falou o seguinte, ó: não acumulem para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o teu tesouro, aí também estará o seu coração. Jesus está falando, olha bem aonde você vai depositar aquilo que você tem. O que você faz com as suas finanças? O que você faz com os seus recursos? Aquilo que Deus coloca diante de você. E eu fico pensando nos macedônios, né? E essa família dessa ilustração que a gente trouxe. Meu, o que eu tenho, o que vem no meu bolso, tudo que eu tenho, tudo que sou, está diante de ti, Senhor, eu te dou. Mas chega na hora das finanças, chega na hora dos nossos bens, Deus, é hoje, é agora, nós precisamos. E não pensa na eternidade. Jesus está falando, coloca o seu tesouro, não na terra, onde vai passar, onde vai ser consumido, mas no céu, onde é eterno. E eu fico pensando, né? Aqui no Brasil, cara, a gente vive uma maravilha, apesar da crise, apesar dos políticos, da zica e tudo mais. Existem lugares que tem uns terremotos absurdos. Aí você fala, meu, imagina o Brasil na estrutura que a gente tem se tivesse um terremoto de uma grande magnitude. Cara, tem pontes aí que o governo ainda não nem como é que fala, recapeou. Imagina se tivesse um terremoto absurdo. Então pensa, você vai lá, junta toda a sua fortuna, dá todo o seu suor, acorda cedo todos os dias, faz uma graduação, uma pós-graduação, mestrado, doutorado e sei lá o que mais, e você começa a ganhar muito dinheiro e compra uma casa. E essa casa, de repente, rui. Aonde está o coração? Ali está o seu tesouro. Com certeza, se eu perder minha casa, eu não vou ficar feliz da vida. Nossa, eu tenho Jesus no coração, eu vou morar no céu. Eu vou me preocupar, é óbvio, mas assim, a minha força, os meus recursos, o meu pensamento, as minhas ações são voltadas para o reino, não para uma casa que vai ficar aqui. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui para frente. Voltando a falar do problema com os cristãos, né? Alguns servem a Deus no domingo. Nossa, é uma bênção chegar na igreja, receber a bênção de Deus, estar com os irmãos, comer ali um franguinho frito depois do culto, né? Rever os meus colegas e tal. Mas nos dias úteis, ele está lá servindo a mamon. Não evangelizo, não falo de Jesus, não oro, não leio a Bíblia, eu vou focar em ganhar meu dinheiro. Eu vou focar em sustentar minha família. Como se Deus não se preocupasse com a nossa família. Outros vão servindo a Deus com os lábios. Deus é bom, glória a Deus, aleluia, Jesus cura, liberta, restaura, ressuscita e tal. Mas no coração está mamon. A boca não fala de mamon, mas o coração está louvando e adorando mamon a todo momento. Tem outros que conseguem servir a Deus na aparência, mas na realidade servem a mamon. Então o cara é presbítero, diácono, bispo, arcebispo e tudo mais que você pensar sobre um título eclesiástico, mas no coração dele ele é ganancioso. Ele quer ver dinheiro, ele quer lançar um livro, ele quer lançar um CD, ele quer fazer uma conferência. O coração dele serve mamon. A aparência, ele é um sacerdote, ele é alguém que está à frente, ele quer abençoar a igreja, mas no fundo ele quer ser reconhecido, ele quer alcançar poder, ele quer buscar sucesso no mundo. E isso a gente conhece um monte. Outros servem a Deus com a metade de suas vidas e a outra metade serve a mamon. Ó Deus, eu estou aqui, de vez em quando eu abençoo uma vida, dou uma ofertinha aqui, às vezes eu vou lá, chamo meu amigo para vir em casa, leio um versículo com ele, mas na outra metade eu acho que isso me cansa um pouco, então eu vou viver minha vida de uma forma prazerosa, eu vou aproveitar um pouco os deleites dessa vida, já que eu sou jovem, não tem problema. Então eu vou ficar naquela gangorra, uma hora o Senhor, uma hora mamon. Tudo isso tem a ver com espiritualidade, irmãos, tudo isso tem a ver com adoração. As nossas finanças realmente vão mostrar, ele fala assim, ninguém pode servir a dois senhores. A palavra servir a gente já viu, tem a ver com adoração. Na verdade, é a essência, adorar é servir. Então ele fala, ou você vai adorar a Deus, a mim, Jesus, ou você vai adorar as riquezas. Não tem como você adorar duas coisas. Então essa escolha é muito difícil, no sentido de que não há opção, ou é ou não é Jesus. E um autor falou assim, você até pode trabalhar para dois empregados, mas nenhum escravo pode ser propriedade de dois senhores. Pois ter um só dono e prestar serviço de tempo integral são da essência da escravidão. Tentar dividir a nossa lealdade é optar pela idolatria.
Então, se há uma divisão, será que é Jesus, será que é Mamon? É Mamon. Você opta pela idolatria. Quando nós nos voltamos, tudo que a gente pensa, o nosso interesse, a nossa ação e tudo mais, para as riquezas, nós estamos falando de Jesus. Dá um tempinho, deixa eu idolatrar um pouquinho essas coisas. Então, quando Jesus fala, você só pode servir a 2 senhores, a essência da escravidão é, só existe um Senhor, não existem 2. Imagina um escravo, ele tem que servir em tempo integral. Imagina um médico, o cara está lá, não, eu vou trabalhar o tempo integral nesse hospital. E o outro hospital fala, não, faz o seguinte, trabalha em tempo integral para nós também. O cara morreu, não tem como. Ele não tem como se dividir e fazer as 2 coisas. Então aqui é a mesma coisa. Mamon, então, irmãos, ele traz a ideia do espírito de ganância. E a ganância, ela induz, na verdade, ela é idolatria. E Jesus, em todo o tempo, ele condena. Desde o Antigo Testamento nós vamos ouvir Deus condenando a idolatria. É como se aquilo tomasse um lugar que Deus olha e fala assim, isso está no lugar errado. Esse lugar foi criado para eu estar, não para isso estar. Então quando a gente pergunta, a quem você serve? A quem eu sirvo? Está falando, quem é que está no nosso coração? Quem é que realmente está assentado no trono da nossa vida, comandando a nossa vida, direcionando os nossos valores, princípios e tudo mais, comportamentos inclusive. Então, ou é esse espírito de ganância, ou é um espírito de realmente daquele que adora a Deus, de que quer servir ao Senhor. E foi por isso que a gente encontra em 1 João, a gente tem esse trecho, se eu não me engano, 1 João 2, do 15 ao 17. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Fazer a vontade de Deus, servir a Deus, amar o Senhor de todo o coração, querer fazer a vontade de Deus, isso mostra o caminho e mostra quem nós estamos servindo. Agora, o João falou, se você amar o mundo e as coisas que há no mundo, isso vai te afastar de Deus, isso não é compatível com a adoração a Deus. E aí ele fala de algumas coisas interessantes, cobiça da carne, cobiça dos olhos e ostentação dos bens. O que é isso? Eu quero, eu preciso, eu quero consumir. E até mesmo hoje os programas dentro da igreja são coisas para o povo consumir, né? De repente você tem uma cartela de coisas que você pode fazer dentro da igreja, eu posso comprar isso, eu posso participar desse evento, e se perde o senso da comunidade, como se nós fôssemos um grupo que estamos indo para o mesmo lugar. Cada um consome o que interessa. Eu gosto disso. Esse cara eu não gosto, eu não vou. E começa a fazer uma seleção. Então isso já mostra o coração de consumidor. Desde que nós nascemos, cara, você sempre, quando ligou a TV, você viu a propaganda da Coca-Cola, McDonald's. Isso tudo é o quê? Propaganda, está guiando, já está doutrinando uma geração. Não, às vezes você não precisa tomar, de repente, uma coisa que você toma todo dia, mas você foi condicionado a fazer aquilo. Porque existiu assim, alguém que falou, vamos fazer esse povo ter necessidade de tomar café. Você tem 10 milhões de café para tomar, mas você vai no Starbucks. Por quê? Porque a marca trabalhou e alcançou tua mente. Ela dominou um espaço no teu coração, na tua vida. Eu estou falando isso não porque vocês estavam tomando aí, mas é porque é a questão do marketing. Então os caras falam, não, o marketing ele vai descobrir a necessidade do consumidor. Na verdade, ele vai explorar e vai tentar entrar na tua vida para tentar dominar uma área que talvez outra empresa domine antes dele. Então isso é propaganda. E a ganância é isso. Nossa, cara, eu preciso ter uma Ferrari. Mano, mas para que você precisa ter uma Ferrari? Você não tem nem dinheiro para pagar o IPVA, o seguro. Não, mas eu quero ter uma Ferrari. Aí o cara vira um jogador de futebol, ganha a maior nota, não sabe nem escrever o nome dele, mas ele compra uma Ferrari. Por quê? Porque o coração é ganancioso. Porque existe a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens. Então, assim, isso já fala muito o modelo de comportamento do cristão. A roupa que a gente usa, não interessa qual é a marca, pode ser o mais básico até o mais, estiloso ou que está em evidência na moda. Mas se o seu coração está ali, cara, está errado, porque está roubando o espaço de Cristo. Agora você tem o direito, se você pegar a Bíblia, existem versículos que vão falar, você tem direito de desfrutar daquilo que Deus te deu. Você pode chegar lá e se alegrar com os seus bens, se alegrar com a fartura, se sentar e comer uma picanha boa, tal, ele te permite, não é errado. Mas a questão é viver só nisso. A questão é seu coração falar, todo dia eu preciso ir lá e comer essa picanha. Todo dia eu preciso ir lá e vestir esse boneco, essa barreta com bagulho brilhante aqui, para os caras falarem, ele é alguém. E as pessoas vão atrás dessas coisas.
Eu te pergunto, alguém que investe o tempo, investe recurso nessas coisas, ele está ou não está no reino? Ele investe ou não investe no reino? Então a gente vai saber quem essa pessoa serve. Ah, você está falando que eu não posso me vestir assim? Você pode, cara, mas você vai prestar contas a Deus. Né? Não é que estou falando que todo mundo tem que andar com um pano de saco, com aqueles, tipo uns Jedi, né? Com aqueles negócios marrom assim, compridão. Não, pode botar, até o Jedi vai ter uma marca um dia, né? Aí os caras vão começar a brigar entre eles. Não, eu preciso ter esse negócio e tal. O ser humano é assim. Então Deus, ele só pode ser servido com devoção total. Devoção total. Algo está dividindo o espaço no nosso coração com Deus. E nós devemos falar, você não vai entrar. Aqui, a devoção total é do Senhor Jesus. É um posicionamento. E por que isso? Porque Ele é Deus. Isaías fala uma palavra muito forte. Eu sou o Senhor, esse é o meu nome, e não darei a outro a minha glória, e nem a imagens o meu louvor. Hoje a gente fala de imagens, né? A gente de repente critica a Aparecida e sei lá o quê. Mas hoje, as imagens que nós criamos são diferentes daquelas estátuas, vamos dizer assim. Hoje pode ser uma grife, hoje pode ser uma personalidade, hoje pode ser até uma ideologia que a gente abraça, como se aquilo fosse algo verdadeiro. E a gente está colocando isso em contraponto com o Evangelho. Então isso está dividindo o nosso coração, isso está tomando o nosso coração. E Jesus vai falar, você não pode servir a dois senhores. Então, se você confia nas riquezas, eu queria pelo menos trazer 2 provérbios que a palavra instrui a respeito sobre confiar nas riquezas. O primeiro é Provérbio 11, 28. Quem confia em suas riquezas certamente cairá, mas os justos florescerão como a folhagem verdejante. O que isso quer dizer? Se alguém confia nas suas riquezas, deposita toda a sua confiança em algo que é passageiro, como nós já vimos, esse vai cair. Mas aquele que é justo, aquele que permanece no caminho do Senhor, eles vão florescer com uma folhagem verdejante. Quando você compra uma plantinha, você espera que ela vai frutificar, que ela vai vir umas folhas bonitinhas. Aí de repente você compra uma coisa que nasce uns negócios mó feios, tudo seco, você fala, essa árvore está podre, cara, eu não quero isso aqui, eu vou devolver na loja. Mas a ideia é, o cristão, aqueles que permanecem no Senhor, os justos, eles vão florescer. E com a folhagem verdejante, ou seja, com aquilo que foi feito para acontecer. Aquilo que é da expectativa de Deus, no tempo certo de Deus. Mas aqueles que confiam nas riquezas certamente cairão. E outro, ele fala, não esgote as suas forças tentando ficar rico, tenha bom senso. Hoje em dia, o cara acordou, eu preciso ganhar dinheiro. O cara nem viu a esposa, nem deu um beijo nela, eu preciso ganhar dinheiro. O cara nem convive com o filho, mas eu preciso ganhar dinheiro para sustentar meu filho. Inverter os valores. Não esgote as suas forças tentando ficar rico, tenha bom senso. As riquezas desaparecem assim que você as contempla. Elas criam asas e voam como águias pelo céu. Quantos aqui já não chegaram no final do ano, receberam uma bonificação? Passou a semana, cadê a bonificação? Já foi, cara. Já foi numa viagem, já foi num hambúrguer um pouco mais exótico, já foi numa churrascaria, num presente para, de repente, algum amigo, a esposa. Já foi. A riqueza depositou na conta, já sumiu. Já tapou algum buraquinho ali. Então, cara, é muito difícil. Se você fica lá só se esforçando para ser rico. Não, eu preciso ser rico, eu preciso ser rico, eu preciso provar algo para o mundo. Um dia isso vai ser o fundo do poço. Vai ser a hora que você vai chegar e falar, por que eu corri atrás dessas coisas? E a gente cansou de ouvir testemunhos de pessoas mais velhas que lutaram a vida inteira, juntaram, criaram um mini império para a família e hoje estão vivendo uma vida sem gosto. Porque os filhos estão brigando pela herança, porque os filhos não estão mais com ele, porque não há relacionamento na família. Tem vários exemplos. Você deve conhecer alguns. Mas nós podemos evitar isso. Se nós amarmos o Senhor de todo o coração, e o nosso coração estiver no reino. E aí, quando eu foco a riqueza, eu gostaria de ler a parábola de Lucas 12, 16, 21. Então Jesus lhes contou essa parábola. A terra de certo homem rico produziu muito bem, e ele pensou consigo mesmo, o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse, já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. Assim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse, insensato, esta mesma noite a sua vida será exigida. Então quem ficará com o que você preparou?
Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Essa parábola de Lucas é muito séria. É um cara que está ali se esforçando para ser rico. É um cara que conseguiu juntar dinheiro e fala, o que eu vou fazer agora? E começa a pensar, já sei, eu vou pegar aqueles celeiros lá, que eu construí ano passado, vou demolir tudo e vou construir novos, só que maiores, para caber mais coisa, para eu ser mais rico. E ele ficou feliz com isso. Só que Deus falou, você é louco, hoje mesmo a sua vida vai ser pedida, e aí? Hoje mesmo você vai bater as botas, cara, e para quem vai ser tudo isso? E ele fala, assim é a pessoa que não é rica para com Deus, que não tem os olhos nas coisas de Deus, só nos olhos aqui nas coisas passageiras do mundo. E isso aqui, cara, é muito visível. Eu estava conversando com o Geis essa semana, a gente saiu para bater um papo, e a gente começou a falar de política, a gente começou a falar de alguns políticos aí controversos, tal, as posses deles, e ele contou a história de um cara que tinha tanto dinheiro, que lá em, se não me engano, Ilhabela, ele comprou um local, construiu uma casa animal, e de vez em quando, uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos, ele cola lá para curtir a casa. Mas quem curte a casa? Os caseiros, os seguranças, quem está lá cuidando da casa dele. Mas o cara que é ganancioso, o cara que tem tanto dinheiro e não sabe mais o que fazer com o dinheiro, vai fazendo isso. Vai construindo impérios, mas ele não pode estar em tantos lugares ao mesmo tempo. Ele não pode estar na Baronesa, ao mesmo tempo estar na Ilhabela, ao mesmo tempo estar em Maresias e nos Alpes suíços. O cara não consegue, mas ele quer a posse dessas coisas. E aí ele falou que esse cara era tão rico, mas tão rico, ele não sabia o que fazer com o dinheiro. Ele observou. Vamos sacar. Som. Aí. E aí ele começou a procurar e encontrou uma fazenda. Na verdade, 2 fazendas enormes. Mas ele só resolveu comprar as fazendas porque nas fazendas passava um trilho antigo e ele queria usar aquele trilho para fazer os umbrais das portas da outra casa. Então ele foi lá e comprou um pedação de terra por causa de uns trilhos. Ele falou, aqueles trilhos vão cair bem nessa nova arquitetura. E fez isso. O Jason contou isso dando risada. Mas eu falei, mano, eu vou usar isso na mensagem, cara, porque é exatamente a parábola que Jesus contou. O cara está preocupado com as coisas aqui, com o império dele aqui na terra. Não tem como esse cara ter o reino. Então, quando a gente fala sobre quem você serve, quando nós falamos de finanças dentro da igreja, a gente está indo muito mais a fundo do que simplesmente você pegar e dar 10%. É muito mais profundo, irmãos. E aí tem a história do jovem rico, porque muitos são como esse jovem rico. Nossa, Jesus, você é muito bom, você é o bom mestre, você fez tanto por mim, nossa, eu quero te amar toda a minha vida, eu consagro os meus dons, eu quero que a minha família seja alcançada. Nossa, Jesus, eu quero consagrar tudo para o Senhor. E aí Jesus olha e fala assim, vende tudo que você tem e dá aos pobres. Calma aí, Senhor, peraí, eu não estava preparado para isso. Vamos ler essa história do jovem rico em Mateus 19. Não está aí no PowerPoint? Não, né? Bom, essa é a história do jovem rico. Espera aí, deixa eu pegar aqui. Eu pedi para o David levar minha Bíblia para BH, porque ela estava precisando dar uma reformada. Então eu estou sem a minha Bíblia no papel, mas tem aqui no celular. E vamos em Mateus 19, do 16 ao 22. Ele fala assim, eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou, mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Ele queria ser salvo, ele queria estar com Deus na eternidade, ele queria desfrutar do paraíso. E Jesus falou o seguinte, por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. E se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Ali quais? E aí Jesus respondeu, não matarás, não adulterarás, não furtarás e não darás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí o jovem fala, tá fácil, né? A tudo isso tenho obedecido, e o que me falta ainda? E aí talvez achou que Jesus ia olhar para ele e falar, não, beleza, pode entrar já na vida eterna, você é top, cara, vem aí. Mas Jesus falou, se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. E ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Ele não conseguia abrir mão daquilo que ele se esforçou, ou daquilo que ele herdou dos pais, para poder seguir a Cristo. O coração dele estava tomado por essas riquezas. Só que Jesus é tão interessante, ele fala assim, se você realmente quer, vá, dá todo o seu dinheiro, e você terá um tesouro no céu. Eu acho que ele fez as contas e falou, cara, no céu, como é que eu vou pegar esse dinheiro se eu precisar? Se eu deixar meu dinheiro no céu, como é que eu vou fazer para
Se eu precisar comprar uma outra casa, como é que eu vou acessar esse dinheiro? Ele não entendeu que quando ele vai depositar no céu, ele vai ajudar os outros. Ele falou, dê aos pobres. E ele ficou meio perdido e falou, não consigo, eu acho que eu prefiro ter minhas riquezas aqui na terra, porque eu tenho acesso a elas e eu vou poder usar a hora que for necessário. Então ele não conseguiu e saiu triste. Então existem pessoas que são bem intencionadas ao Senhor, mas o coração está pegado às riquezas. O coração está pegado às necessidades que são passageiras. Lembra, os macedônios passavam por grande tribulação e estavam vivendo no meio da pobreza, mas eles se dispuseram a fazer aquilo que o Senhor fez para nós, que deu tudo. Ele falou, então vamos dar. Então é interessante porque a gente leu vários trechos de Mateus, e Mateus era um cara que mexia com os tributos, é o cobrador de impostos. E aí chegou uma hora que eu acho que o Mateus falou assim também, Levi, né, o nome dele, falou, acho que não dá para servir Jesus e servir a Mamon, eu vou ter que tomar um rumo, eu vou seguir ao Senhor e quero abandonar essa minha profissão. E ele fez isso, ele entendeu que essa era a maneira dele se consagrar ao Senhor. E quando ele vai falar várias histórias, registrar vários ensinamentos de Jesus, ele pega essas nuances financeiras, porque ele fala, um dia isso tomou meu coração, e eu quero deixar registrado que não dá para servir ao Senhor Jesus se isso estiver no coração. Nós precisamos, irmãos, ser libertos dessa questão financeira, da maneira como a gente lida com o dinheiro. E aí nós vamos para o segundo ponto. O segundo ponto ficou assim, servindo ao Senhor na prática, mas eu acho que poderia ser remodelado esse nome, né? De repente falando assim, destronando o mamon do seu coração, chutando o mamon do coração. Porque a Bíblia ela é muito explícita na maneira como nós podemos fazer para não deixar que as riquezas dominem o nosso coração. Primeiro trecho, 1 Timóteo 6, do 17 ao 19. Ordene aos que são ricos no presente mundo. Veja, a igreja está sendo orientada pelo Paulo e ele está falando para ricos. Então não é errado você ser rico. Mas com certeza esses ricos, eles estavam numa corda bamba, porque a ordenança é bem prática. Ele fala assim, ordene aos ricos, aos que são ricos no presente mundo, que não sejam arrogantes. Primeira coisa, se você é um rico e arrogante, você já não é um rico segundo o coração de Deus. E nem ponha a sua esperança na incerteza da riqueza. De novo, ele vai falar da incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Ele está falando, use bem o seu dinheiro. Você pode ter satisfação com ele, mas isso não pode te tornar alguém arrogante, ou seja, alguém que se acha melhor que os outros. E ele fala, ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos também em boas obras, generosos e prontos para repartir. E dessa forma eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. É como se existissem vários jovens ricos na igreja em que Timóteo estava lá pregando. Ele fala, Timóteo, pega esses caras, e eu ordeno que você fale para eles que eles não sejam arrogantes, e que eles aprendam a repartir, e que eles acumulem para eles tesouros aonde? No céu. Então ele está sendo coerente com os ensinos de Cristo. Não é errado você ser rico, mas se você é rico, deposite tudo que você tem nos céus, diante do Senhor, para o reino de Deus, para a comunidade de Deus na terra, e não aqui somente. Então o dinheiro, em primeiro lugar, não pode tomar o nosso coração. Isso para quem está começando a carreira aí, está na universidade, está saindo, está conseguindo os primeiros trabalhos, às vezes você vai ficar iludido com muitas coisas. Talvez você comece a pensar, mano, mas o meu amigo já conseguiu esse estágio, já está ganhando tanto, comprou esse carro, está trocando de não sei o que e tal. Calma, você serve ao Senhor, o Senhor vai providenciar. E você pode ver vários irmãos aí que estão casados hoje, que já passaram por isso. Às vezes o cara não tinha nem dinheiro para condução, mas hoje está vivendo bem, casou, tem uma casa. Deus abençoa a nossa vida. Por quê? Nós servimos ao Senhor. Vários casais têm esse testemunho. Nós servimos ao Senhor e o Senhor tem nos honrado. E o Senhor vai continuar honrando. Não vai ter falta, porque a graça de Deus é abundante, irmãos. Então o primeiro princípio que a gente vê, o primeiro é devolver para Deus aquilo que é de Deus. E o segundo, repartir e compartilhar a graça que Deus nos dá. Então eu vejo que esse é o melhor remédio para tratar o nosso coração. Se o nosso coração é apegado às riquezas, Deus vai ensinar. Primeiro, de toda a sua renda, você vai separar um valor e vai devolver para aquilo que é para manter a casa do Senhor, aquilo que vai sustentar aqueles que vivem do Evangelho, para sustentar a obra de Deus na terra. E segundo, você vai pegar de todos os seus 90% e vai compartilhar essa graça com quem for necessitado.
Então, meu, é um ensinamento muito prático. É diferente de um cara ficar lá com o microfone pedindo oferta. E eu fiquei pensando, hoje mesmo, quando acordei, eu falei, quando eu cheguei na Pão, eu fui muito abençoado. Eu tive vários irmãos, inclusive jovens, que andavam comigo, que foram exemplo nessa parte. De falar, não, cara, eu estou trabalhando, o meu primeiro salário desse mês, quando eu comecei a trabalhar nesse novo emprego, eu vou dar para Deus. E eu segui essa prática. Não me faltou. Estou vivo, estou aqui, estou usando roupa, tênis novo, tal. Estou tranquilo. Ah, tá bom, depois a gente fala. Aí eu comecei a aprender essas coisas. Só que aí eu fui disciplinado, eu fui ensinado a questão do dízimo. Dá a Deus o que é de Deus. Interessante, né? Porque Jesus fala assim, Pedrão, ele fala, dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Se ele faz essa distinção, por que nós não queremos fazer essa distinção? Se ele cita, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, é porque tem algo que pertence a Deus. Então isso é um princípio bíblico, que a gente esquece, ou a gente quer maquiar. Tem vários amigos meus do seminário que a gente discute até hoje a questão do dízimo. Eu conversei um pouco isso com o pastor também. Mas a gente vai chegar nesse ponto já. Então eu vejo que a maneira como a gente lida com o dinheiro, que é o que nós estamos falando, dessa questão da contribuição, a questão de você honrar os princípios da palavra, a maneira como a gente lida com esse dinheiro vai mostrar qual é a prioridade das nossas ações e do nosso pensamento. E hoje é um dia de exortação, irmãos, porque nós queremos seguir a palavra de Deus. Se a palavra de Deus nos ensina a ser generosos, e muito mais que isso, ser fiéis nos dízimos e nas ofertas, é algo que nós precisamos começar a trabalhar no nosso coração. Não seja apegado, desapega, né? Tem aquele mote. Eu vejo que quando Jesus começa a falar a questão das riquezas, trabalhar com os discípulos, ele está falando, vocês são diferentes da multidão. Vocês são diferentes dos fariseus. Apesar que Jesus elogiou os fariseus, quer ver? Se você pegar ali Mateus 23, 23, Jesus estava elogiando os fariseus porque eles davam dízimo. Ele falava assim, ó, ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas. Está xingando os caras primeiro, né? Vocês dão dízimo da hortelã, do entre e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei. A justiça, a misericórdia e a fidelidade. Engraçado, né? Eles davam dízimo, mas eles desprezavam a fidelidade. Porque eles não honravam os relacionamentos com Deus e o relacionamento com o próximo. Ele falou, vocês devem praticar estas coisas, sem omitir aquelas. Então ele está falando assim, ó, beleza, vocês plantaram uma ervinha lá de hortelã na sua cozinha, até disso vocês dão dízimo. Mas não é só isso, não é uma questão legal, de tipo, eu tenho que fazer. Mas é uma questão de, se você faz isso, você também deve praticar a justiça. Você também deve praticar a fidelidade e a misericórdia. Então esse ponto, Jesus está dando ênfase na questão do dízimo. E aí eu vejo que muitos cristãos são infrutíferos, na verdade espiritualmente, porque eles estão, na verdade, obcecados com as riquezas mundanas. Vocês lembram da parábola do semeador? O semeador saiu semeando e teve uma que caiu num terreno que, na verdade, quando ele fala que são os espinhos, ele fala que esses espinhos são as preocupações com os ganhos da vida também. Então, a palavra está chegando, mas o nosso coração está ali. Meu, essa semente eu vou separar, porque eu não vou receber. Eu estou preocupado com as riquezas. Eu estou preocupado no meu sustento. Eu estou preocupado com a minha vida. E Jesus nos preocupa. Então, eu vejo que uma das formas da gente destronar uma mão do coração, ou servir ao Senhor na prática, adorar o Senhor na prática, é separando e aprendendo a usar a questão do dízimo. Isso é Malaquias 3, de 8 a 12. Vamos ler. Ele fala assim, ó, pode um homem roubar de Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam, como é que te roubamos? E ele fala, nos dízimos e nas ofertas. Não só nos dízimos, mas também nas ofertas. Meus caras estavam embolsando tudo. Como se assim, Deus, abençoa meu trabalho, abençoa minha vida, me protege do assassino, me protege do ladrão, me protege de um sequestro, guarda minha casa. Mas o cara está vivendo para ele. Está botando tudo no bolso. E ele fala, vocês estão me roubando nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Ele está falando isso para Israel, o povo de Deus. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. E ele fala, ponham-me à prova, e vejam se não vou abrir as comportas do céu e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Impedirei que pragas devorem sua colheita, e as videiras dos campos não perderão seu fruto. Então todas as nações, os chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa,
diz o Senhor dos Exércitos. Uma vez o Beong falou, se você tem uma igreja com 10 pessoas, obrigado, se você tem uma igreja com 10 pessoas, 10 famílias, essas 10 famílias separam os 10%, eles conseguem naturalmente e tranquilamente sustentar uma família de um pastor. E ele fala, hoje em dia, nas igrejas, principalmente brasileiras, acontecem duas coisas. Ou o cara que está representando, não vou falar pastor, mas o cara que está lá na frente representando, ele só pede, só quer acumular. Gente, ó, vamos vender uma rosa do campo que vai curar o teu câncer e vende isso por 10 mil reais. Ou é isso, ou então são pessoas que estão vivendo bem e o pastor está se lascando para trabalhar para a obra de Deus. E ninguém está nem aí para ele. Como aquelas pessoas daquela igreja, daquela ilustração no início. Mas se cada um se organizar e ser fiel naquilo que Deus manda ser fiel, não haverá falta na casa de Deus. É um princípio, irmãos. Então, primeira coisa, a questão do dízimo. E aí você pode perguntar, entrar naquela questão, mas o Novo Testamento isso, o Novo Testamento aquilo, os discípulos, será que eles davam dízimo? Eu fui um pouquinho atrás disso, porque eu acho importante a gente fundamentar, até porque existem irmãos que estão caminhando agora, estão começando a servir ao Senhor. Né? Nós já somos burro velho de igreja, mas tem uns que estão chegando, então a gente tem que ensinar o princípio. E a questão é que o dízimo era usado para sustentar a casa de Deus. Hoje o dízimo continua sendo usado para sustentar a casa de Deus. E não só isso, é algo que pertence ao Senhor. Dízimo você devolve para Deus, uma pequena porcentagem. Eu te pergunto, se você tem dificuldade de separar 10% para devolver para o Senhor, será que nos outros 90% você vai ser fiel? A quem nós estamos servindo? Para onde vai o nosso dinheiro? Para onde vai o nosso esforço? Então isso tem tudo a ver com se nós estamos acolhendo uma mão no coração ou não. E aí se o dízimo foi cancelado realmente no Novo Testamento, a época da graça, não sei o quê, por que Jesus não ensinou exatamente, falando, vocês não precisam mais dar o dízimo? Não existe esse tipo de ensinamento no Novo Testamento. Então não é algo controverso. Ah, mas é da lei. Não foi anulado no Novo Testamento. Existem princípios, continuam mantendo os princípios. E a gente entende muito mais. Se Jesus deu a própria vida pela igreja, se nós somos salvos, tudo que eu tenho é do Senhor. Ofereço minha vida a ti. A gente cantou uma musiquinha muito bonita. Mas aí, ofereço minha vida a ti, seu bolso continua aqui, só vai você para o altar, não tem como. É tudo, tudo. Emoção, coração, a parte racional, saúde, tempo, inclusive os recursos. Tudo sendo consagrado ao Senhor. Porque isso é um ato de confiar em Deus, de que Ele me salvou, Ele me chamou e Ele vai me sustentar. Então tudo que eu tenho é dele. Tudo que eu tenho pertence ao reino, ainda que ele ainda não esteja manifestado na sua plenitude, mas um dia ele chegará e nós vamos poder desfrutar dele. Então eu acho que o dízimo é um ponto de partida para ver realmente que a pessoa que está em Cristo compreende que ela recebeu um grande benefício de Deus. E ela não se apega a 10%. Tem gente que faz cálculo. Se você faz cálculo, irmão, se você não dá o dízimo, é um momento de você ser confrontado. Mude a sua prática. Se você faz parte dessa família, desse corpo, e muito mais, você ama o Senhor, assuma esse compromisso com Deus. Restabeleça esse princípio na vida. É o que eu falei, eu aprendi com os irmãos. Eu achei assim, não, 10%, eu tinha que fazer conta. Aí eu comecei a ver os caras ofertando mais do que deveria. Eu falei, como assim, cara? Não, porque tem missões. A igreja é missionária. A gente quer alcançar pessoas que não estão aqui no nosso redor. Nós queremos abençoar outras pessoas. Eu comecei a ver, como assim? O cara pega, oferta 10% e depois mais 10%. Será que meus 10% eu não posso fatiar em ajuda para o ministério, ajuda para o missionário, ajuda para o Alex? Não, cara, 10% é de Deus. O restante é oferta. E quem tem o coração na obra de Deus, no reino de Deus, quem já foi conquistado pelo amor de Cristo, ele não vai se apegar, porque não é mamon que governa a vida dele, é o Senhor Jesus. Então a gente vai indo além do básico, nós vamos falar um pouquinho da oferta, rapidinho. No Novo Testamento ele vai falar sobre dada a sua abundância, como ele disse lá para Timóteo, que os ricos saibam distribuir, que eles tenham generosidade e também gratidão em seu coração. Por que isso? Porque nós estamos numa aliança muito mais rica. A nova aliança, ela também vai exigir novos compromissos mais profundos. Nosso entendimento é outro, irmãos. A gente não precisa trazer um boi para sacrificar no altar. A gente pode entrar aqui de bermuda, de chinelo, a gente é aceito por Deus. Não existe nada externo para nós entrarmos na presença de Deus. Mas Deus está sempre olhando o nosso coração. E Ele, quando você entra aqui na igreja, quando você vai em alguma reunião, quando você pensa em estar com algum irmão,
o Senhor já olha o teu coração e fala: você veio me servir? Qual Senhor você está servindo aqui? E aí a gente vai botar na balança. Fala: Deus, eu estou vindo aqui com um princípio egoísta. Eu estou vindo aqui porque no fundo eu tenho um problema nessa área e eu quero que o Senhor me trate. Deus vai receber, Deus vai acolher e Deus vai tomar esse espaço no teu coração, porque Ele quer que você seja alguém que abençoe vidas. Se você ganhar muito dinheiro, glória a Deus, cara, é para você ser rico, mas para ser um rico que não é egoísta, que distribua, que entenda a necessidade do reino, não só de um povo local, minha família, ou minha igreja, não, do reino. Chegar lá: pastor, tem um monte de mendigo passando fome, eu tenho muito dinheiro, o que a gente pode fazer? Cara, não sei, ora. Aí o Espírito Santo fala: faz um sopão. Amém. Então faz o sopão. Mas não vai na emoção, porque as pessoas vão na emoção. A gente falou do Alex. Ofertas voluntárias vão ser enviadas para o Alex. Se você escrever no seu envelope lá, para Alex, esse dinheiro vai ser destinado para o fundo, que na verdade já está sendo usado, vamos dizer assim, e isso a longo prazo, sendo administrado com sabedoria. Porque o Alex foi para lá, cara, mas ele tem quanto? 16? 14. Eu já estou lá na frente, irmãos. Já estou vendo ele formado, médico, abençoando vidas. Então ele vai ter que se sustentar até lá. E aí fala: David e Rebeca, glória a Deus, o amor de Deus foi manifestado através de vocês. Paz, graça e paz. Acabou. Meu compromisso foi o quê? Me alegrar que o Alex está indo embora, chorar, me comover, e aí continuo vivendo minha vida, sem me atentar para aquela necessidade, que foi um compromisso que como família nós assumimos. Então, irmãos, eu mais uma vez vou reiterar: desde que eu cheguei na POM, eu nunca vi nenhum ministro, o pastor nunca fez isso, nenhum líder de célula virou para mim e falou: você tem que fazer isso, você tem que dar isso. Não, foi ensinado o princípio: separe aquilo que é de Deus, devolve o que é de Deus, e aquilo que você tem, use para o reino. Finança saudável, sem preocupação, tudo o que precisei, o Senhor concedeu, não tive falta. E não é só comigo, é com cada um que seguir esse princípio, porque quem sustenta é Deus. Deus está sustentando cada um aqui. Mas o maior interesse de Deus é que o centro do teu coração esteja voltado para me servir, a sua vida seja focada em me servir, não servir um empregado, um empregador, não servir uma multinacional, não servir, de repente, você é uma empresa familiar, os seus pais, mas servir ao Senhor naquilo que você está fazendo. Então a oferta, na 2 Coríntios 9, do 6 ao 11, eu não vou ler, mas ele fala assim: quem semeia pouco, também vai colher pouco, e aquele que semear com fartura, também vai colher fartamente. É um princípio. E ele fala: cada um dê o que determinou no seu coração. Ninguém está vindo aqui falando: gente, as missões estão aí, cara, cada um vai ter que dar R$100. Não. Se você orou e falou: Deus, eu quero ajudar, mas está tão difícil. Aí você olha assim e fala: eu tenho R$2 aqui. Eu acho que R$2 por mês eu consigo. E separa aquilo. Não precisa ficar: separei R$2, gente. Não, separa. E vai dando. Contribui. Destina para uma causa. Dê uma cesta básica para alguém do seu prédio que precisa. Procura os necessitados. Começa a ser bênção. E isso vai virar um canal de pregação. Isso vai virar um canal de evangelismo. E aquela pessoa pode ser salva. Aquela pessoa pode conhecer a Cristo. Então, quando as riquezas vêm e nós sabemos administrar, a gente pode mudar a vida e transformar realidades. Amém? Para terminar, eu gostaria de dar o exemplo do John Wesley. John Wesley, ele era um dos grandes evangelistas do século XVIII. E, cara, ele mudou, literalmente mudou a Inglaterra no tempo dele. Eu olho assim, cara, a maneira como ele vivia. Se você estudar um pouquinho, pesquisar um pouquinho sobre a vida de John Wesley, você vai ver o quanto ele amava o Senhor Jesus. E não é só no intelecto: nossa, eu conheço Jesus, ele é o Yeshua HaMashiach, ele é aquele que é o verbo, logos, que significa em grego. Não, ele conhecia Jesus, ele amava Jesus. E ele falou assim, antes dos 30 anos dele. Então os jovens aí dos 20 aos 29, prestem atenção. Ele falou assim: cara, eu quero contribuir com o reino de Deus, eu vou limitar as minhas despesas. Então eu estava lendo que, por exemplo, no primeiro ano, o rendimento dele era de 30 libras, vamos supor, $30 ou R$30. E ele ficou lá apertadinho, vivendo nos 28, e deu 2. No outro ano, a renda dele dobrou, e aí ele manteve as suas despesas, e tudo aquilo que foi acrescentado, ele foi lá e destinou para os pobres. E assim foi passando a vida dele. No terceiro ano, 90 libras. Ele pegou, continuou vivendo com aquele mesmo gasto que ele tinha,
Então, se o cara comia assim, tipo, um café com leite e um pão na chapa toda manhã, ele continuou, depois de 3 anos, o pingadinho dele e o pão na chapa. Mas ele ganhava mais, e ele separava mais para destinar para uma causa do reino. E assim foi ao longo da vida dele. E ele falou que durante a vida dele, raramente ele deixava as despesas dele passar de 30 libras. Ele continuou vivendo no mesmo esquema por anos. Mas aí alguém chega, mano, você dobrou a sua riqueza. Você não compra uma calça nova aí da, sei lá, da diesel, né? Você pode talvez comprar aí um cavalinho novo para você ir pregando aí nas ruas da Inglaterra. Não, ele continuou vivendo com o mesmo que ele tinha. Chegou um ponto em que os fiscais ingleses começaram a desconfiar. Falaram, mano, esse cara está sonegando. Ele ganha, sei lá, 100 libras, mas está vindo só isso para a gente. Vamos lá atrás dele, porque ele deve ter louças, né? Os caras ficavam preocupados com o negócio de louça de prata, né? Um monte de coisa para casa, utensílios de casa. Ele falou, cara, a única coisa que eu tenho são 2 colheres e 2 garfos em Bristol e outro aqui onde eu estou morando, em Londres. Fora isso, eu não me preocupo em comprar a louça, cara. Eu não quero ter um negócio de prata, não é importante para mim. Mas eu quero viver para o Senhor Jesus. E tudo que eu ganhar, eu quero doar para ajudar as pessoas. E aí no final ele falou assim, eu vou colocar um controle nos meus gastos. E eu vou ir além do dízimo para a causa de Cristo e seu reino. Um amor prático, um servir prático, que afetou as finanças dele. Às vezes a gente ora tanto para Deus nos dar um novo emprego, mas por quê? Porque nós temos a necessidade de mudar de carro. Porque nós temos a necessidade de usar roupas novas. Porque nós temos talvez até a necessidade de fazer uma plástica para a gente ser melhor aceito. Valores errados. Você pode sim querer melhorar o seu patamar financeiro, de vida, mas não esqueça, se você serve ao Senhor Jesus, o seu coração precisa estar no reino de Deus. Igual John Wesley. Imagina, o cara ganha 1.000, depois ganha 2.000, mas o cara continua vivendo como se ganhasse 1.000. Depois ganha 3.000, continua vivendo como se ganhasse 1.000. Ganha 10.000, continua vivendo como se tivesse 1.000. Porque o coração dele não está indo atrás de coisas maiores do que Cristo, porque para ele Cristo já é o suficiente. Não tem nada que vai ocupar o espaço no coração dele. O cara pode chegar e fazer uma oferta para ele muito grande e falar, não, estou feliz, cara. Isso não é um espírito pobre. Isso não é uma mente de alguém que é pobre. Pelo contrário, é alguém que é rico em Deus. É o cara que entende a mentalidade do reino. O pobre é aquele que mesmo tendo 10.000 por mês, ainda faz hora extra para ganhar mais, porque não é o suficiente. E ele sacrifica a família, sacrifica a saúde, sacrifica relacionamento. E principalmente relacionamento com Deus. Senhor, eu não tenho tempo nem de orar. Eu não tenho nem tempo de fazer um devocional nessa manhã, Deus, porque eu tenho que trabalhar. Mas o cara não está feliz com os 10.000 que ele ganha. A quem esse cara serve? Então a pergunta é, a quem nós estamos servindo? Para confortar os irmãos que estão aí na labuta, lutando, sofrendo, né, caminhando dia após dia, Mateus 19:29 fala, aqueles que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pais, mães, filhos ou terras, por causa do meu nome, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Tudo que a gente falou sobre riqueza aqui, o que está em jogo é a vida eterna. O jovem rico queria o quê? A vida eterna. Ele não conseguiu abrir mão das riquezas, ele não conseguia depositar no céu. Então ele falou, não consigo, perdeu a vida eterna. E aqui ele fala, aqueles que abandonarem tantas coisas por causa do meu nome, eles vão receber 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Se nós servimos a Cristo, se nós amamos ao Senhor, nós estamos buscando essa vida eterna. Isso é algo sério, irmãos. A vida eterna é redundante, mas é para sempre. É eterno. Não vai acabar. As coisas do mundo passam. As nossas necessidades, inclusive, passam. Mas aquele que tem o Senhor como Senhor no coração, ele vai ter satisfação. Ele vai continuar luta após luta. Ele vai continuar de graça em graça, de força em força. E vai querer ser um coração generoso como foi o coração do nosso Mestre. Amém? Vamos ficar de pé então para orar? Acho que esse momento, irmãos, é um momento da gente ser bem sincero com Deus, né? Não foi uma ideia de ser um ensino doutrinário a respeito do dízimo, apesar de ser uma confrontação para aqueles que não
tem esse compromisso com o Senhor, começar a abraçar. Não foi um culto para ficar pedindo ofertas, apesar de tantas necessidades que a gente tem em vista, mas também é um confronto para você se atentar para as realidades à nossa volta, cooperar com o reino de Deus. E principalmente, como disse, é um momento de ser sincero com o Senhor. Porque essas coisas são sutis, irmãos. Talvez hoje você esteja tranquilo, mas assim que você sair por aquela porta, você vai começar a pensar: eu preciso ganhar minha vida, eu preciso melhorar o meu piso salarial, eu preciso fazer um curso para ganhar mais, eu preciso isso, preciso aquilo. Não é errado, irmãos, não é errado. Mas se isso toma o coração, você está botando em jogo a vida eterna. Você está botando em jogo o relacionamento com Cristo. Então, é um momento de nós refletirmos a quem nós estamos servindo. Então, faça a sua oração diante do Senhor.